Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa, às quartas-feiras, é ao vivo e você pode participar através de perguntas, de informações, no telefone 3543-6413, 3543-6413, você pode ligar e tirar sua dúvida com o nosso entrevistado. E hoje está no nosso estúdio, pela primeira vez, o professor de Educação Física Guilherme Zaniboni. Ele é filho do Júnior Zaniboni, da Nado Livre, já conhecido, já esteve aqui conosco. E é um prazer muito grande estar com o filho dele e ligado agora ao NL Estúdio Personal. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, obrigado, doutor, pelo convite, pela Rede Opinião. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o exercício, sobre o estúdio, as coisas novas que estão aparecendo aí nesse mercado. E como é a primeira vez, e você sendo filho do Júnior, né, eu queria só que você falasse, me conta um pouquinho essa história, assim, como é que você, filho dele, tem a Nado Livre, aí vocês criaram, fala um pouquinho dessa estrutura aí, como é que você começou a atuar? Sim, com certeza. O meu pai está no ramo já há mais de 25 anos, e aí sempre com atividades aquáticas, natação, hidroginástica, algumas inovações nessa área, e aí depois eu me formei, fiz por Campinas, estudei depois algumas pós-graduações que estou concluindo, e aí surgiu a ideia da primeira vez de partir para uma área seca, digamos assim. Sim. Então, a primeira empreitada nossa no mercado de academias, sendo ginásticas, a musculação, é com o estúdio de personal. Um espaço bem reduzido, voltado para um público bem específico mesmo. Você estava dizendo que você fez educação física, né? E depois alguma especialização já após, você falou em pós-graduação, uma coisa assim? Isso, correto. Eu me formei no final de 2011, e aí, como eu tinha uma ligação com um grupo de estudos da USP, de um professor bem legal, o Luzimar Teixeira, que trabalha com atividade física para obesos, diabéticos, então eu fui acompanhando o grupo dele, e na Gama Filho eu tive contato com outros professores e fiz 2 especializações. Uma em atividade física adaptada à saúde, que mexe com todos os distúrbios, e uma outra voltada para docência no ensino superior, que é uma coisa mais acadêmica, mais para esse ramo da educação física. Ok. E você falou estúdio personal, né? A gente sempre ouve muito falar até então, academia de educação física, academia de ginástica e tudo, e agora tem essa conotação, esse estúdio, né, personal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que surgiu essa ideia, como é que funciona o estúdio, né? Sim, com certeza. Estúdio é uma coisa que está bem difundida em São Paulo, bem difundida em Campinas, por exemplo, são grandes centros devido ao fato de, às vezes, muito longe as academias do bairro, da escola, do trabalho. Então, o pessoal começou a montar várias salas menores, algumas completas, como uma academia completa, buscando todos os aparelhos, esteiras e toda a aparelhagem mais moderna possível para atender um público, uma pessoa por horário, 2 pessoas por horário. O trabalho que o personal fazia dentro das academias, daquele ambiente com muita gente, às vezes com troca de aparelho, alguma coisa, o pessoal aplica o mesmo trabalho de personal, só que agora num espaço voltado para essa pessoa especificamente, um espaço bem íntimo, bem descontraído, mas que a pessoa tem um atendimento ali, ela e o personal, sem aquele bafafá, aquela coisa bem grande, academia, então é um espaço bem reservado mesmo. E eu acho que talvez até daí a ideia de colocar até um nome, né, o estúdio, quer dizer, ficar uma coisa, dar uma ideia de uma coisa menor, não tão grande. E uma coisa, Júnior, que a gente vê, Guilherme. Sem problemas. Guilherme, a gente vê nas academias aquele uso muitas vezes de espelhos, né, para tudo quanto é lado. O estúdio também tem espelhos, não tem, porque... Sim, são curiosidades que eu acho que interessante. Sem problema nenhum, ótimo. O estúdio tem um espelho, apenas um espelho menor, mas assim, fica numa parte específica do nosso estúdio, que é para como a gente trabalha em aulas individuais ou em aulas em duplas. Então, quando a pessoa está fazendo essa aula em dupla, que é um professor para 2 alunos, um aluno que está um pouco ali mais à vontade sozinho, ele tem uma pequena correção, olha, observe o seu movimento aqui no espelho e tudo mais. Mas não é aquela coisa de espelho muito grande, justamente para tirar essa ideia de, cada um olha então o espelho, digamos que retire um pouco essa intimidade. Então, o estúdio tem apenas um espelho que é para correção do exercício. Eu queria que você aproveitasse, inclusive, nós estamos já passando algumas imagens lá do estúdio, sim, né? Se você já pudesse ir descrevendo para a gente, né? Sim, com certeza. Nosso estúdio é bem completo, ele tem a linha de musculação completa, então é como se fosse uma academia em proporções menores.
Então, ela tem a aparelhagem moderna que a Total Health lançou no final do ano passado, então é uma linha com um amortecimento muito grande em todos entre os pesos, com equilíbrio de coluna, com o estofado dos equipamentos todos, como vocês podem ver, muito reforçado. Então, é muito confortável, não é aquele aparelho pequenininho, com estofado pequeno, que a pessoa sente um pouco de desconforto. São aparelhos conjugados. O que são esses? Por exemplo, no mesmo aparelho você consegue treinar peito, consegue treinar costas, então consegue otimizar um pouco de espaço que o estúdio precisa ser mais reduzido e consegue também fazer uma grande variedade de exercícios porque os aparelhos são diversos. E eu estou vendo assim, bem ergonômicos, né? Quer dizer, facilitando, sim, né? facilitando tanto a bicicleta quanto o transporte. Já tem entradas laterais. A pessoa não precisa colocar o pé sobre a bicicleta, aquela dificuldade de subir no selim, por exemplo. Então, é um selim bem grande, é uma entrada lateral que a pessoa, para um obeso, uma senhora, uma pessoa que tem alguma dificuldade de movimentação, ela consegue. Aqui, só aproveitando o gancho, a gente coloca as duas esteiras nossas, ela tem um diferencial que elas são inclinação. Então, como você pode perceber, uma inclinada, o que facilita, o que aumenta a intensidade no treino de caminhada, por exemplo, uma pessoa que não possa correr, ou de um obeso, por exemplo, que ele sofre muito com impacto em superfícies planas, então com a esteira inclinada a gente consegue reduzir esse impacto, é outra possibilidade de treino que a gente consegue ter por ali. Ok. Guilherme, atividade física, musculação, existem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que veem a necessidade de fazer, embora... E a gente sempre vê assim, uma meio que orientação que a pessoa deve fazer aquilo que gosta para ter algum prazer, para não tornar aquilo uma rotina e em pouco tempo desistir, né? Eu não sei se você quer aproveitar já umas imagens também. Isso, só mais um ganchinho dessa imagem. Essa é uma demonstração do banco de supino nosso, que ele tem por trás ali uma plataforma mais elevada para auxiliar justamente o professor que está atrás, que obrigatoriamente sempre vai estar atrás do aluno que está fazendo, auxiliar na retirada do peso, na colocação do peso na plataforma, para não ter nenhum risco de uma lesão, do aluno forçar muito o braço, não conseguir, e para qualquer acidente o professor está ali do lado também. Então, vai fazer o exercício sempre monitorado, sempre vigiado ali pelo professor que está junto com ele. Ali é o leg, né? Isso, esse é o leg press horizontal que a gente colocou também. Também optamos pelo horizontal, também pelo fato de ele ser mais acessível, da pessoa obesa, a pessoa com a terceira idade, que tem uma mobilidade um pouco reduzida, dela conseguir entrar mais fácil na máquina do que o leg 45 graus, que tem uma acessibilidade um pouco menor do que esse, né? E vamos... Será que tem mais algumas imagens lá da... Eu acho que depois deve ter alguma imagem da estrutura, e uma imagem de um aparelho conjugado, como eu falei. Essa mesma máquina você consegue fazer a puxada de costas normal e você conjuga o banquinho para trás e faz uma remada baixa, uma outra variação do exercício também. Sim. E aí, voltando ao que o senhor tinha dito de fazer o que gosta ou não. Então, a gente recomenda, realmente. Quer fazer exercício? Sim, faça exercício. Primeiro, aquele que você gosta. Se naquele exercício que você gosta, você encontrou alguma dificuldade, alguma dor, algum empecilho, então a gente começa a ajeitar. Mas sim, a musculação é muito importante, não só para quem gosta de musculação, mas para a terceira idade muito legal para uma osteoporose, para a gente conseguir mexer. Já tem alguns estudos que focam esse lado da musculação. Para pessoas, mulheres menopausadas, pré-menopausa, a musculação tem um ajuste bem legal nessa fase. Eu tenho observado isso, já tenho falado até em outros programas aqui, Guilherme, da questão que a atividade física hoje, no contexto da vida como um todo e no envelhecimento, no passar dos anos, é algo assim de extrema importância e fundamental no bem-estar e na qualidade. Eu digo assim, para os meus pacientes, como é que você quer chegar nos 50, nos 60, nos 70? Quer dizer, quem faz atividade física tem diferença nessa caminhada, nessa caminhada, com certeza. A atividade física promove o bem-estar físico, mas muito social. O lado que o pessoal perde bastante. Então, aquela pessoa vai encontrar alguém na academia, ou numa caminhada, ou numa natação. Então, além do bem-estar físico, que é muito importante por exames, melhora a condição de colesterol, diabetes, uma hipertensão, o exercício consegue melhorar, ajustar, ou praticamente acabar com algumas dessas comorbidades, desses problemas físicos, mas também o lado social, o lado afetivo da pessoa, é uma coisa que às vezes fica o dia inteiro trabalhando, é estressado, então tem gente que procura muito academia para alívio de estresse e não mais talvez por uma questão física. Os grupos são variados, mas a importância o pessoal já conseguiu entender bastante.
E até aproveitando o gancho também do que você falou, hoje existe uma procura, assim, por esse atendimento mais personalizado, quer dizer, isso envolve, é claro, às vezes um diferencial em custo também, né? Mas como é que você já está sentindo esse mercado e essa questão? Sim, sim. É um mercado em crescimento, com certeza. É um mercado que a gente nota que mesmo na natação, que a gente está há 25 anos no mercado, a gente tem pessoal que não tem uma hora que tem turmas mais reduzidas, turmas que eu posso ficar só eu e um professor, ou mais dois, mais um aluno. Então, o que a gente percebe montando esse estúdio foi realmente uma pesquisa de mercado. Analisamos, perguntamos na região, fomos na região, trocamos ideia com amigos que têm estúdios e acabamos descobrindo que hoje o pessoal está cada vez mais gostando de exercício, necessitando fazer exercício. E nessa necessidade eles buscam qualidade. E nessa qualidade, a maioria das vezes é um trabalho mais individualizado, um trabalho personalizado. Então, foi por essas ideias que a gente foi colhendo, foi pegando em vários lugares, foi a ideia do Tutorial Studio. Então, o estúdio ele atende, no máximo, um professor para 2 alunos, se o aluno quiser. Se não é aula, um professor para um aluno. Sendo assim, como o espaço é reduzido e voltado para esse tipo de público, nós vamos ter, no máximo, 2 professores trabalhando com um aluno, 2 alunos. Então, junto com um aluno, vai ter 2, 3 no máximo. É um espaço bem reduzido, onde avalia frequência cardíaca, pressão arterial, glicose sanguínea, faz vários testes, porque o trabalho individualizado suporta esse tipo de avaliação, porque você está em contato direto ali com o seu aluno. Você dizer essa avaliação, Guilherme, hoje parece que há alguma coisa no sentido de que tem que ter o aluno tem que passar por uma avaliação médica, cardiológica. Sim. Isso já é lei, isso já é uma coisa assim que, ou ainda é um processo que está se implantando, mas que vocês, como proprietários, como professores, já tomam esse cuidado com relação a isso? Sim, isso já é lei estadual, já tem uma lei que diz que todo aluno de academia deve apresentar um atestado médico dizendo que essa pessoa está apta a fazer exercício. Ainda, óbvio, existem algumas brechas, porque não fala o tipo de exame específico, o médico específico. Então, às vezes, tem um pessoal que não vou fazer porque vai em qualquer médico que não é da especialidade, dá um atestado, a pessoa se matricula na academia e aí pode acontecer o problema. É claro que a gente tem no estúdio o caso ainda é bem mais específico, um público bem acompanhado, mas uma academia grande, uma coisa, até na natação a gente tem um pouco essa preocupação de uma pessoa aparecer ali com algum problema e não sabe, começou a treinar, quer dar preciso perder peso, mas eu queria aumentar meu treino. Mas se você não tem um exame, alguma coisa, você fica um pouco inseguro para ter esse respaldo, né? Eu te perguntei até isso porque, vez ou outra, no meu consultório, o paciente vai, eu sou como urologista, eu atendo e tal, mas às vezes o paciente, doutor, só não pode aproveitar e me dar um atestado, uma coisa assim? E eu tomo esse cuidado, assim, porque eu sei realmente, de fato, histórias de pacientes que tiveram problemas na academia e aconteceu que filhos desse paciente, entendendo que poderia ter tido algum tipo de excesso, alguma coisa assim, fizeram um barulho tremendo com relação a isso. Eu digo, olha, o ideal é que se procure um cardiologista, já que você numa atividade física, vai envolver o quê? Aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão, quer dizer, toda a questão hemodinâmica ou cardiovascular. Então, normalmente, eu às vezes, com delicadeza, é claro, não é com má vontade que eu não queira dar um atestado, mas que o ideal é um cardiologista. Sim, com certeza. A gente recomenda, o Colégio Americano de Medicina de Saúde e Esporte recomenda e obriga qualquer aluno americano que vai frequentar uma academia, uma coisa mais pesada, tenha que fazer um teste de esteira de esforço máximo. A gente aconselho o aluno a fazer isso, mas sabe que é difícil fazer porque é um teste desgastante, é um teste difícil, que a pessoa não vai se sentir bem e pode sair que ela nem volte esse exercício porque viu o teste, é ruim e fala, eu não vou mais. Então a gente tenta, de uma maneira um pouco mais sutil, indicar, olha, procura um cardiologista, vê se tudo ok com você, como a gente tem casos no estúdio de pessoas que procuraram a gente por saber que assim, eu preciso de um acompanhamento ali, na hora, junto comigo, e com frequência, com pressão, então a gente vai tomando esse cuidado, mas o ideal seria que todo mundo levasse um exame de cardiologista, com certeza. Eu acho que você, através de informações como essa que a gente procura fazer aqui no programa, no Saúde na TV, essas informações mostrando a importância, né,
de tal avaliação, é uma segurança para o seu aluno, para você como professor, quer dizer, enfim, quer dizer, são coisas que a gente não sabe, porque a gente vê até às vezes jogador de futebol, atleta, passar mal dentro de campo. Dentro de campo. Dizer, que não deveria, né? Com certeza. E aí, além desse bem-estar, dessa melhoria, dessa segurança que vai dar para o professor dele, seja da natação, da ginástica, do pilates, do que a pessoa for fazer, ter um exame na mão, olha, esse não tem problema na coluna, esse tem problema respiratório, esse tem problema no coração. Além da gente ter essa segurança na mão, a gente pode saber exatamente até onde eu posso ir com essa pessoa. Eu quero perder peso, mas será que se eu subir a frequência dele a X% da máxima dele, eu vou estar interferindo em algum problema dele ou não ele suporta? Então é aí que o exame também é importante para assim, otimizar os resultados desse treino que ele está buscando. Guilherme, o perfil dos seus alunos hoje, o que tem predominado? Mais jovem, meia idade? Qual tem sido assim, o perfil assim, do aluno que tem procurado você no estúdio para ser um atendimento mais personalizado? Sim, o pessoal é um público bem jovem, assim, algumas são as pessoas um pouco mais jovens de vir em casa dos 20, 25 anos, a gente tem alunos, mas a maioria está entre os 35 e os 50. É aquele pessoal que às vezes já foi para uma academia e aí por alguma razão não se adaptou e acabou precisando de um personal e aí acabou escolhendo um estúdio, porque a vantagem das aulas nossas do estúdio são as seguintes: por exemplo, você vai treinar 1 hora, efetivamente 1 hora, não tem revezamento de aparelho com outra pessoa, o que dificulta muito em intervalos de séries, não tem o intervalo cronometrado pelo professor que está na hora. Então, o intervalo da série é 30 segundos, efetivamente você vai descansar 30 segundos em cada série para começar uma próxima. Então, essa otimização de tempo para a pessoa que eu trabalho, eu preciso fazer academia em 1 hora, eu preciso ir embora. A pessoa vai na academia, pega a academia lotada, ou mesmo com o personal dentro da academia, está cheia, ela não consegue fazer o treino dela em 1 hora, a esteira tem gente ou não. Então tem esse pessoal que já foi para uma academia, não se adaptou muito e veio para o estúdio, e tem o pessoal que já perguntou assim, não, eu só gosto de andar com personal trainer, conheci o trabalho, já vim da natação e veio treinar com a gente. Guilherme, com relação à motivação, você está dizendo assim, né? Porque hoje, assim, a gente sabe que os mais jovens, mesmo o homem, quer mostrar um corpo mais bonito, mais sarado, né? Sem dúvida. Ou de possível tanquinho, né? E as mulheres lutam muito com a questão do peso da balança, a obesidade, né? Uhum. Tem sido, vamos dizer assim, muitas vezes a motivação com relação à perda de peso, né? E os homens na modelação do corpo. Sim, com certeza. Assim, o público masculino nosso, geralmente, o que a gente tem mais aparecendo são os obesos, que querem, assim, apesar de eles quererem perder o peso, eles falam, então, mas se der para dar uma fortalecida aqui braço, ou um pouco de perna, legal. Mas as mulheres, assim, 100%, mesmo que seja um foco, alguma coisa, então. Mas se eu puder perder um pouquinho de peso, também vai me ajudar, também eu vou conseguir. Então, a gente tenta mostrar, assim, às vezes, você vai começar a fazer academia, vai começar a treinar aqui no estúdio, não vai ter uma musculação, então vai subir na balança, mas eu emagreci 1 quilo. Então, a gente faz uma avaliação física e mostra, na verdade, esse 1 quilo não foi 1 quilo, você pode ter trocado de substrato, que a gente diz, popularmente dizendo, essa massa de gordura que você tinha, que era de X%, caiu bastante. Então, esse 1 quilo não foi, perdi só 1 quilo, não. Você emagreceu bastante, você ficou muito mais saudável com 1 quilo a menos na balança, por exemplo. E, Guilherme, qual é a sua orientação no caso, por exemplo? A gente sabe que a atividade física é muito importante, mas se você não aliar isso à questão nutricional, dieta, o resultado pode ser mais demorado e não ser tão satisfatório. Como é que você coloca isso para a sua aluna que está querendo perder peso? Quer dizer, que ela está fazendo, às vezes, todas as suas recomendações, o treino lá na academia, lá no estúdio, fora. Como é que você lida com isso? Sim, sem dúvida. A gente, desde o primeiro momento que a gente está com o aluno lá no estúdio, a primeira entrevista é: você tem uma nutricionista, você faz algum acompanhamento nutricional, como é a sua alimentação? Porque a gente sabe, a pessoa chegou lá, correu, pedalou, cansou, numa hora foi embora. Chegou em casa, se ela não tem uma adequada alimentação, não acertou, comeu 3, 4 coisas que não devia, tomou um refrigerante, não sei o quê, aí no dia seguinte vai chegar e falar: nossa, professor, mas tá difícil. Então a gente tem uma nutricionista que trabalha com a gente lá, que a gente indica, que a gente comenta, porque um completa o outro. Como aquela pessoa que vai só na nutricionista fala: eu demoro mais para perder peso se só fizer o regime. Mesma coisa a gente fala lá, você vai demorar mais para chegar no seu resultado se você não tiver essa equipe multidisciplinar. Então, o que todo professor de educação física sonha é que a pessoa faça aquele acompanhamento multidisciplinar. Vá no cardiologista, vá treinar com você, vá numa nutricionista, porque aí vai ter um respaldo de todas as áreas e a gente também vai conseguir ter um trabalho bem mais legal.
Guilherme, ainda dentro dessa área da nutrição, com relação ao que você aplica lá ao aluno, o exercício, a musculação, seja o que for, há necessidade de alguma alimentação imediatamente antes ao exercício, a sua aula, por exemplo, alguma alimentação, algum suplemento, alguma coisa assim, imediatamente após o exercício? Eu queria que você falasse um pouquinho, que muita gente tem dúvida com relação a isso. Sim, com certeza. O que pode e deve comer antes do exercício e o que deve e pode comer após o exercício. O que cabe a gente, a nós, professor de educação física, comentarem, assim, no meu caso não tem uma necessidade muito grande em nutrição, em suplementação. Então o que a gente recomenda é o seguinte: antes do treino, evitar nada de muito pesado, nada de muito gorduroso e que demore muita digestão. Mas sim, você deve comer alguma coisa, que seja uma fruta, uma barra de cereais, um pão integral, alguma coisa mais leve, para você ter um substrato energético para ir esse treino. Chegar na academia a 3 horas sem comer, 4 horas sem comer e quiser correr na esteira ou fazer uma musculação, com certeza as suas chances de lesão vão aumentar, a fadiga vai aparecer muito mais rápido e aí você não vai conseguir treinar o que você gostaria e vai acabar comprometendo os resultados, sim. Logo após e durante também a gente recomenda uma hidratação muito legal e não só com água, sucos, algum isotônico, mas o isotônico a gente fica um pouco ainda com o pé atrás, e dependendo do esforço, se for muito intenso, sim, utilize o isotônico. E a questão da suplementação, para o treino de força, a pessoa que vai para o estúdio fazer uma musculação pesada, uma coisa assim, a gente leva, eu recomendo, passa na nutricionista, comenta com ela, fala que eu mando o nosso treino para ela dar uma olhada e falar, o dia da semana ele só não está treinando força. Então ele pode suplementar com uma proteína ou um carboidrato durante o treino, e aí fica a cargo da nutricionista e do aluno decidir se eles vão. A suplementação pode ser tanto nos suplementos comuns, no pó, lá que a gente, ou em próprias alimentações rápidas durante o treino, isso aí é a critério deles também. E a minha outra dúvida é que sempre quando eu entrevisto um professor de educação física, eu faço uma pergunta, porque muita gente também tem essa dúvida. Qual o melhor horário para se fazer o exercício? É cedo? É de tarde? É à noite? Porque tem pessoas, inclusive, que só pode fazer à noite, por questão de trabalho. Algumas pessoas têm que fazer muito cedo, porque tem que ser antes de trabalhar. Eu sei que tem alguns estudos, não sei se é o seu caso, que às vezes 6 horas da manhã já está aberto, outros só abrem às 7. Qual é o horário melhor? Isso depende do biorritmo da pessoa. Tem pessoas, e aproveitando ainda a pergunta, né? A gente sabe que tem pessoas que produzem muito mais à noite, tem pessoas que produzem muito mais de manhã, conseguem acordar cedo e acordam bem, outras não conseguem, só conseguem acordar à tarde, produzem mais à tarde ou à noite. Isso depende? Varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. O tempo ideal para se fazer exercício, por exemplo, se você morasse numa cidade como São Paulo, como Campinas, é muito fluxo de carro, a recomendação é não faça exercício externo depois das 6h30, 7 horas da noite, porque os carros andaram o dia todo, então o ar, por exemplo, nossa marginal aqui, mesmo o fluxo não sendo tão grande, existe uma grande quantidade de carros. Então, pode ser que o ar que você está respirando no exercício, que vai ser muito maior o volume ventilatório do seu pulmão, pode ter um déficit de oxigênio, alguma coisa que pode prejudicar. Mas aqui em Araras é mais tranquilo. Agora, uma questão como cidade de São Paulo, Campinas, o pessoal recomenda, faça de manhã se for ao ar livre para não prejudicar. Agora, a questão do horário, o estúdio, na verdade, abre a hora que o aluno quiser. A gente tem aulas começando às 5h40 da manhã. Opa. Todos os dias. Então, tem aluno de segunda, só de sexta-feira que não. Segunda a sexta vai às 6h30. Mas de segunda a quinta, 10 para 6, 15 para 6, tem gente em cima da esteira. Tanto no estúdio quanto na natação. Aos sábados. Então, como você comentou, tem alunos lá que falam assim, se eu não vier às 5h40 da manhã, eu não faço mais. Porque eu vou trabalhar, eu chego em casa, eu tenho filho. E aí complica a coisa. E tem gente que fala, de manhã eu não consigo acordar. Então, eu só vou à noite. Depende de cada um. Essas são algumas imagens, né? Isso, mais imagens da nossa esteira. Coisa? Essa esteira é da marca da Movement, uma marca bem conhecida, todo mundo da área de fitness reconhece essa marca, muito boa de mercado no Brasil. Mas a nossa esteira tem um diferencial que ela tem um amortecimento de acordo com o peso, que foi desenvolvido por um professor da USP. Então é uma bolha que se a pessoa pesa 130 quilos, você programa o amortecedor para ele amortecer 130 quilos. Se a pessoa pesa 60, aí você vai adequar 60 quilos. E ela tem essa inclinação, que eu comentei anteriormente, que vai proporcionar ao aluno uma caminhada mais intensa, de uma corrida muito mais intensa ou de uma redução de impacto num obeso. Aí são algumas outras imagens do nosso estúdio, que temos a toalhinha, a pessoa não tem que levar a toalha para treinar, esqueci a toalha. A gente disponibiliza a toalha por lá, tem chuveiro, tem armário para pendurar uma camisa, um paletó, alguma coisa, a pessoa pode sair de lá e ir direto para trabalhar, ou pode sair de lá e ir direto tomar banho em casa sem problema nenhum.
Ok, então eu vejo que vocês estão realmente bem... Sim, a estrutura ficou né? bem diferenciada. Demorou um pouquinho mais do que a gente esperava para ficar um pouco pronto, mas ficou do jeito que a gente esperava, tanto com os aparelhos de musculação, quanto a parte de treinamento funcional, que está sendo bem comentado agora, né? O pessoal está usando bastante. Então ele está bem completo, tanto na área da musculação, do exercício, quanto na área da estrutura do banho, do pessoal que gosta e precisa, né? Sair de lá, tomar do banho e ir direto para o trabalho. Então isso realmente, eu perguntei isso porque a questão da hora realmente existe, muitas pessoas falam, eu não sei, eu gostaria de fazer numa hora que tivesse mais resultados. E eu acho que realmente cada pessoa tem o seu biorritmo, né? Quer dizer, então de acordo com as possibilidades, primeiro questão de trabalho, quer dizer, as pessoas até gostam de fazer na parte da tarde, mas trabalha, né? Isso, fazer um pouco mais cedo. À noite também atrapalha alguma coisa, às vezes o exercício à noite, no caso, para dormir, ou o sono é melhor? O que você me diz com relação a essa questão? Sim, com certeza. Reforçando só, a pessoa faz exercício a hora que for melhor para ela, encaixa na rotina dela, fazendo é o que a gente quer, com certeza. Mas sim, o sono, a pessoa que faz exercício tem um sono melhor, tem um estado do sono profundo, liberam todos aqueles hormônios benéficos durante o sono legal, perfeito. Só que aquela pessoa que vai treinar, por exemplo, às 9 da noite, ela vai acabar o treino às 9h30, 10 horas, 10h15, dependendo. Então ela vai estar num estado ainda, liberação de hormônio, a frequência cardíaca ainda não ajustou correto. Então pode ser que essa pessoa demore 1h30, 2 horas a mais para conseguir chegar naquele sono dela para dormir, do que uma pessoa que fez exercício de manhã, por exemplo, que já fez aquele treino, já deu aquele cansaço gostoso e dormiu à noite. Então, às vezes, o exercício à noite tem pessoas que sentem um pouco de dificuldade para dormir, aquela pessoa que vai fazer assim, 9, 9h30, mas a pessoa que faz 7h30, 8 horas não costuma ter nenhum problema com esse lado do sono, não. Guilherme, outra coisa, você falou assim, do público-alvo seu, que hoje tem sido nessa faixa etária, que foi de 30, 35, alguns mais jovens e tudo. Mas a gente sabe que hoje a garotada, principalmente os adolescentes hoje, né, hoje com as lutas MMA e por aí afora, querem modelar o corpo, aquela coisa, muitas vezes querem muito cedo já começar a fazer algum tipo de musculação. Existe restrição? A partir de que idade que um adolescente, uma criança, até uma criança, pode começar a fazer algum tipo de exercício? Existe? Sim, dependendo dos casos, a gente recomenda, começa a partir dos 16, começa a partir dos 18, uns começam com 14, às vezes com especialização precoce de esporte, a molecada começa a treinar sério, natação, então vai para musculação com 12, com 13 anos, isso pode interferir em alguns casos, mas a musculação com acompanhamento adequado, mesmo que a criança tenha hoje 14, 15 anos, se ela começar a fazer com acompanhamento legal, ela tem benefícios sim. Existem estudos já publicados que auxiliam no crescimento, mas é uma musculação que seja adequada para aquela idade, para aquele crescimento ósseo, para aquela criança. Então, não pode simplesmente deixar uma criança numa academia solta, você tem que ser um profissional adequado, que saiba do que está fazendo, mas a restrição hoje está diminuindo cada vez mais. O pessoal está estudando e está provando que estão liberando também para o pessoal mais jovem. E você falou também com aqueles que praticam algum tipo de esporte, vocês também têm algum atendimento assim voltado para dar um suporte àquele jovem, aquele adolescente que está jogando, por exemplo, tênis, que joga futebol, pratica natação, enfim, vocês têm alguma orientação assim para aquele jovem que quer fazer um reforço do ponto de vista do físico, né, no seu estúdio, e ele fora pratica, ligado a um clube ou não, algum tipo de esporte específico? Sim, com certeza. A gente trabalha muito assim, a preparação física é por nossa conta. Por mais que ele tenha um técnico, uma coisa assim, a gente fala, não, pode trazer o que você precisa. Você joga tênis, então você tem dificuldade no tênis, não, o seu braço cansa e quando você bate ou não, você tem dificuldade nos deslocamentos na quadra, nas corridas, na resistência. Então a gente vai buscar, em cima do problema de cada um, ajustar essa preparação. Então a gente tem lá um pessoal, tem um rapaz que faz natação, então o treino dele é montado em cima de voltado para natação. Tem um aluno nosso que quer correr a meia maratona do Rio de Janeiro. Já até está a inscrição feita. Então a gente tem que voltar aos treinos e falar, vamos montar isso para corrida, isso para voltar o dia. E aí não se resume ao trabalho do estúdio. E sim, a pessoa vai treinar aquele dia, mas a gente dá um suporte, na quinta-feira que você não vem treinar, vai treinar na rua, faz isso, faz aquilo, deixa um treininho montado para ter um suporte dentro do nosso estúdio e fora também. Ok. Guilherme Zaniboni, professor de Educação Física, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa hoje. A sua entrevista foi muito gostosa, as suas respostas muito assim, bem colocadas as respostas. Eu achei que assim que essas informações de interesse realmente do nosso telespectador, que hoje se preocupa com sua saúde, com seu bem-estar e principalmente na área da atividade física. Quero agradecer a sua participação aqui hoje.
E queria que você falasse o endereço lá do estúdio, que é Não, o sim. NL Estúdio Personal. Sim, com certeza. Eu, primeiramente, agradeço o convite, doutor, de estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês do estúdio de exercício físico em geral. O estúdio fica na Benjamin Constant 772, ali no centro, vizinho da Nado Livre. Quem conhece a Academia Nado Livre há 25 anos, na Rua do Itaú, lá no final da rua, é vizinho da Nado Livre, a mesma secretaria, entrou, está ali o estúdio, faça uma visita, conversa. A gente tem uma equipe de personal, não sou só eu, tem uma equipe que trabalha junto comigo. Então, com certeza vai ter alguém para atender, para mostrar a nossa estrutura, para mostrar como são os treinos ali para eles toda hora. Ok. Então, você que gostou, tá aí, você viu? Olha o telefone 3541-7712, né? O telefone de lá. Correto. E Rua Benjamin Constant 772. 772, tá? Então, tá aí o endereço. Então, você gostou da entrevista, aqui eu ouvi de novo as explicações que ele deu. Sexta-feira, às 18h15, nós teremos reprise desse programa e você poderá, então, estar novamente assistindo esta entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Sabe que quarta-feira que vem, às 19h45, um novo programa, Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Uma boa noite para todos e fiquem com Deus.